Hoje é dia 4 de dezembro de 2013 e estamos entrevistando o professor Paulo Henrique de Souza. Professor, a sua formação escolar foi em escola pública ou em escola particular? Foi praticamente toda em escola pública. Eu estudei os 2 primeiros anos da alfabetização em escola particular. Depois foi todo em escola pública. Ensino fundamental, né, que era primeiro grau, o segundo grau e a universidade. A universidade o senhor cursou Na UFG, aqui em Goiânia. aqui em Goiânia. Isso. Em qual curso, professor? Física. Foi bacharel em física, foi um bacharelado em física. O senhor entrou e se formou em quais anos? Entrei em 86, me formei em 90. 1990. 1990. O senhor teve alguma experiência profissional anteriormente à entrada na Escola Técnica Federal de Goiás? A partir do segundo ano da universidade, eu já atuava, já trabalhei em escola de ensino fundamental, lecionando matemática, aqui em Goiânia também. Então, eu era professor de ensino fundamental em Goiânia. Aí, no terceiro ano da faculdade, eu larguei para me dedicar, porque estava saindo mal nas disciplinas, né? Eu falei, não, vou me dedicar mais à universidade. E aí me dediquei ao curso para terminar no prazo correto. O senhor termina em 1990. 90. E o senhor passa no concurso aqui na instituição no ano de? Eu passei em 94. Em 1994. 94 teve um concurso, aí eu passei no concurso e entrei em 95. Né? Fui chamado em agosto de 95. O senhor teve alguma experiência profissional entre 90 e 95, nesse interim da formatura até o início das atividades na Escola Técnica Federal de Goiás? Eu fiz pós-graduação. Né? Quando eu terminei, em 90, eu fiz o mestrado e o doutorado todos na área de física, né? Na área de física aplicada, não na área que envolve ensino de física. Fiz lá na USP, em São Carlos, no departamento de física, em São Carlos. Em que período? Foi de 90... Aí foi de 90 a 95, né? Porque o mestrado foi de 90 até 92. Depois eu já entrei direto no doutorado, e aí antes de terminar o doutorado, eu já ingressei na Escola Técnica Federal de Goiás, unidade descentralizada de Jataí. E foi um concurso público, não é? Concurso público, exatamente. Perfeito. O senhor toma posse, então, em 1995. Agosto de 95. Nesse momento, a instituição ofertava os cursos? Lá eram 3 cursos técnicos, né? Que eram o curso de agrimensura, edificações e eletrotécnica. Então, nós tínhamos 3 cursos, funcionava no período da manhã e no período da noite. Então, nós tínhamos esses 3 cursos. Agora, havia um projeto interinstitucional desenvolvido com a prefeitura, não é? E que ministrava, se não me engano, ensino fundamental? Com o Estado. Até hoje, né? Porque a escola lá, a UNED, ela iniciou-se numa escola estadual. Né? Então, tinha uma parceria com o Estado e, no início, era muito misturado. Né? Hoje já não é assim mais. A parte... Existe ainda esse convênio, existe esse trabalho com o Estado, mas na segunda fase do ensino fundamental. E aí os professores do ensino fundamental são todos do Estado. Mas quando começou era tudo misturado. Mas eu não cheguei a trabalhar com os alunos como professor regular. Eu trabalhava com eles em feiras de ciência, em algumas atividades, algumas palestras, alguns diálogos que a gente tinha, mas não como professor regular de disciplina. Mas a instituição, a UNED, assumia responsabilidades, por exemplo, de acompanhamento, de supervisão pedagógica, enfim, havia uma cumplicidade da UNED com relação a esse ensino dentro da instituição? Sim, existia isso. À medida que o tempo foi passando, né, sempre teve uma certa diferenciação, uma disputa entre os professores federais e estaduais. Né? Questão de salariais, mas as condições de trabalho eram iguais. Até hoje são muito similares em termos de
parte física da escola, né? A estrutura física. Mas como tem essa questão de salário, essa questão de ter duas chefias, né? Porque o Estado também tem as suas diretrizes, então sempre teve alguns atritos. E nos últimos anos, né, nos últimos, 8, 10 anos, isso tem se resolvido separando mais, mas ainda há um acompanhamento pedagógico por parte da direção, né, local, da direção geral, quanto ao que está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado no ensino fundamental. Perfeito. Eu gostaria de lhe perguntar, na segunda metade dos anos 1990, nós vivemos dentro da instituição profundas transformações, né? Eu destacaria pelo menos duas. A primeira, o Decreto-Lei 2208, que encerra a oferta integrada do curso técnico, né? E aí nós passamos a oferecer o curso técnico concomitante e subsequente. E também um conjunto de debates com relação a uma possível transformação institucional da antiga escola técnica, né? O processo denominado à época de cefetização, né? Eu gostaria de perguntar qual foi a cena da UNED de Jataí na segunda metade dos anos 1990 em face tanto do fim da oferta do curso técnico integrado quanto do debate acerca da cefetização. Como que a comunidade vivenciou isto no final dos anos 1990? Lá o que ocorreu foi, de certa forma, uma discussão na comunidade. Nós temos uma sede sindical relativamente forte, né, uma base sindical relativamente forte, que fez algumas discussões. Mas como havia uma série de situações, eu acho que no país, quanto a uma ineficiência, né, dos cursos federais de formação técnica, né? Então, isso foi, às vezes, tendo esse eco, essa voz de fundo forçado, né, por outros programas do governo federal para que fosse instalado isso, como não é Pronatec, é o Proep, né, na época, que com promessa de financiamento, né, acaba animando toda a instituição que já estava num sucateamento, né? O que aconteceu, de certa forma, foi uma divisão, uma separação maior entre o que a gente chama de núcleo comum, os professores responsáveis pelas disciplinas do propedêutico, que ficaram com o ensino médio puro e simplesmente, desconectado do técnico, e os professores do ensino técnico com os cursos técnicos. Então, o que se deu nesse momento foi isso. Mas houve uma discussão política na unidade, na época, a respeito dessa situação. E uma preocupação muito grande, né, com relação ao que os professores, eu que sou mais ligado à área de física, à área do núcleo comum, o que a gente iria fazer numa instituição de ensino profissionalizante que agora só tinha a parte técnica, né? Essa foi a discussão que teve, o problema. E lá foi criado o ensino médio tradicional, o ensino médio propedêutico, a exemplo do que ocorreu no campus Goiânia? Houve, fortíssimo no município, né, com uma possibilidade de ensino público de qualidade muito grande, movimentou muito o município, né, e foi até um impacto depois, quando se retornou ao integrado novamente, né? Porque então, de certo modo, ele foi a resposta aos professores das áreas das ciências humanas, das ciências da natureza, de códigos e linguagens, que não sabia exatamente qual era o seu lugar. De certo modo, ele foi uma resposta a esse grupo, né, dentro da instituição, no contexto ali da separação. Exatamente. E o que, de certa forma, até fortaleceu esse grupo, né, que estava procurando uma identidade também, e teve uma resposta muito positiva na comunidade em respeito ao ensino médico
médio que era criado na instituição naquele momento. Então, embora no contexto do prejuízo do abandono da formação integrada. E descaracterizando totalmente a instituição, né? Porque aí ficou um ensino, uma escola de formação profissional que era separada, né? Totalmente separado o mundo do trabalho com a parte, digamos, de formação do ensino médio. Perfeito. Né? E o processo de cefetização, ele efetivamente estava profundamente arraigado na comunidade nos anos 90, mais, sobretudo na segunda metade dos anos 90, ou lá essa preocupação estava mais concentrada ou se fazendo mais presente no núcleo dirigente da instituição? Eu acredito que no núcleo dirigente. Toda vez que, assim, talvez até é uma possibilidade de eu responder um pouco a pergunta anterior, qual era o cenário que estava em relação ao decreto 2208, que é a questão de que muitas coisas eram definidas na escola técnica, digamos, unidade central, né, que era realmente quem definia as políticas. Né? A unidade centralizada caminhava, né, de acordo com o que tinha sido definido aqui na instituição. E aí por isso que eu falo que ficou muito mais a cargo do núcleo dirigente. Então, o que chegava até o grupo, né, que sempre ia ser uma via melhor de crescimento da nossa instituição, podendo agora trabalhar também com o ensino superior. Então, nós tínhamos estava fragmentado, né, o técnico com o núcleo comum, e essa possibilidade de uma formação superior era um caminho que talvez poderia integrar alguns dos professores. Então, isso foi bem visto na comunidade. Então, essa foi um ponto positivo. Mas o senhor está salientando aí, se eu estou entendendo bem, as discussões e as iniciativas de cefetização estava mais centrado no núcleo dirigente, mas que se entenda o núcleo dirigente geral, localizado mais em Goiânia. Em Goiânia. Lá, o que eu estou afirmando é que foi bem recebido por essa possibilidade de uma integração. Né? E lá em Jataí teve uma particularidade que foi o curso criação do curso de licenciatura em ciências. Exatamente. Aí eu gostaria justamente de entrar nessa questão. Porque imediatamente após a cefetização, a UNED assume uma ação, eu diria talvez inovadora, não somente em termos da escola técnica, não é? Mas talvez até mesmo no âmbito da rede, porque à exceção dos Cefetes, dos 5 Cefetes até então existentes, poucas eram as escolas, as instituições que ofertavam licenciaturas, não é? Uhum. E nesse momento da cefetização, uma das primeiras a ofertar licenciatura, justamente em física, foi a unidade de Jataí. Como é que se deu essa discussão e como foi possível ali uma ação tão, digamos assim, ousada ou talvez até arriscaria até revolucionária naquele contexto de passagem dos anos 90 para os anos 2000? Como já estava separado, né? Separado, que eu quero dizer, sim, não que existia uma divisão física, mas nós estávamos trabalhando com de ensino médio e os cursos técnicos ocupavam o seu espaço com a formação dos cursos técnicos. Existia, e a gente já vinha discutindo isso no grupo de formação geral, né, uma carência muito grande em relação aos professores. E a LDB de 96 estimava, né, colocava uma formação de 10 anos para os professores, para todas as escolas. Né? Então, era uma exigência da LDB que em 10 anos se suprisse toda a carência de formação de professores. Então, já existia um grupo de pessoas discutindo isso
na UNED. Né? Era um incipiente, uma pessoa aqui, outra ali, mas já existia essa discussão na unidade. Quando veio a cefetização e a possibilidade do ensino superior na instituição, esse grupo de pessoas, né, o Ruberley Rodrigues de Souza, hoje ele é coordenador do curso da área de Ciências da Natureza e teve uma aceitação a essa proposição de realmente elaborar, junto com um grupo, né, que envolveu também os professores das outras áreas, né, das ciências humanas, de códigos de linguagens, a fazer um projeto para um curso de licenciatura em ciências, baseado num projeto que a gente tinha já visto lá em São Carlos, né, que era um curso de licenciatura em ciências. Ah, não era um curso de licenciatura em física? Não era em física inicialmente, era um curso de licenciatura em ciências. E ele permitia as 4 áreas. O que ficou posteriormente em física e matemática, porque eram os profissionais que a gente tinha em maior número no campo, na unidade, e acabou ficando nessa linha. Então, nos 2 primeiros anos, nós tivemos formação de professores em licenciatura em ciências, em física e em matemática, com habilitação em física e matemática. Mas inicialmente se pensava nas 3 áreas hoje, né, atualmente. As 3 áreas, áreas das ciências da natureza e a matemática. Isso, né? Biologia, química, física e matemática. Mas efetivamente, então... 2 por causa do corpo docente. Então, o corpo docente só permitiu a abertura de 2 habilitações. Então, o curso foi incomum nos 2 primeiros anos e nos 2 últimos anos ele seguia algumas disciplinas diferentes e as habilitações diferentes. Professor Paulo Henrique, eu gostaria de indagar 2 questões. Historicamente, sempre se teve muitas críticas com relação aos cursos de licenciaturas voltadas sobretudo para as áreas das ciências da natureza e da matemática, mas também, evidentemente, também nas ciências humanas, porque sempre se fazia uma crítica de que os cursos eram concebidos efetivamente como cursos de bacharelados e disfarçadamente assumiam uma formatação de cursos de licenciatura. E até se convencionou, até usar uma expressão, né? Cursos de licenciatura dentro do modelo 3+1. 3 da área específica e 1 abrigando as disciplinas da área pedagógica. E a segunda crítica que vinha com relação a esses cursos de licenciatura que eram cursos concebidos, digamos assim, descontextualizados da escola. Os alunos, os estudantes desses cursos não vivenciavam o espaço da escola, seus problemas, seu projeto político-pedagógico, suas contradições, sua dinâmica de funcionamento. Eu lhe pergunto, essas 2 questões, elas estiveram presentes nos debates de criação do curso? Efetivamente se procurou respostas a estes, digamos assim, a estas críticas que historicamente foram dirigidas aos cursos de licenciatura de um modo geral? Eu vou retomar um pouquinho antes para chegar nessa questão que você está levantando, Palmeiro. O primeiro ponto é o seguinte: o momento que foi criada a licenciatura, então, é esse interno, né, de visão um pouco dos professores. O governo federal tinha uma preocupação similar ao que você está colocando, de levantar. Inclusive, tinha saído um documento do Rui Berger, na época, diretrizes para curso de formação de professores. Ele era secretário da CETEC. Isso, na época ele era secretário da CETEC, e o nosso curso teve toda uma discussão. E, além disso, eu não posso deixar de apontar também um interesse, né, da gestão
principalmente de Goiânia, né, do diretor-geral da época, porque nós estávamos iniciando também cursos superiores na instituição. E tinha toda uma discussão de quanto vale aluno, quanto pesa aluno, e tinha uma discussão dos alunos de licenciatura. Isso para compor os orçamentos institucionais. Né? Então, nós estávamos iniciando esse processo de cefetização e era importante ter um curso tanto de bacharelado como de licenciatura. Mas como o de bacharelado não foi permitido pela CETEC na época, o de licenciatura foi uma intenção de que se fortalecesse essa ideia de cefetização. E aí fica mais fácil de entrar na sua questão pelo seguinte: diante desse sim uma discussão, e uma discussão além da coordenação de ciências da natureza. Envolveu as outras coordenações também. Agora, de que maneira? Talvez não tão participativa, talvez deveria ter uma participação maior, mas como tinha prazos para entrega de documentos, prazo para entrega de projeto pedagógico, talvez tenha sido um pouco acelerado. Mas como eu participei de todas as reuniões, de todas as discussões, construção de ementa, então isso foi muito debatido e discutido no grupo. Ser um curso como os modelos das universidades. Existiu, inclusive, uma dissonância, né, uma diferença muito grande entre o que a Sociedade Brasileira de Física, o direcionamento, né, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Física para os cursos de licenciatura em Física e esse documento de formação de professores do secretário na época. Então, a gente debateu tudo isso, foi muito importante, só que, na prática, é que aí é uma coisa diferente. Né? Talvez o documento, com todos os problemas e todas as dificuldades de se começar numa instituição como uma escola técnica, um Cefet, né? Um curso de licenciatura, sem uma compreensão da gestão, a não ser essa vontade orçamentária. Né? E essa situação foi um complicante nos anos que se seguiram, porque os professores também não tinham uma preparação e até hoje a gente vem debatendo e questionando isso no campus, né? Porque foi criado em 2001 o curso, então nós estamos aí no final de 2013 e ainda há esses debates no campus em relação à mudança de postura em relação ao curso de formação, né? A mudança da educação no Brasil. Perfeito. O curso ele é ofertado em que ano e quando temos a formação da primeira turma? Ele foi ofertado inicialmente em 2001, no início de 2001, e a primeira turma ela demorou um pouquinho a formar. Eu não sei exatamente aqui se foi em 2005 que se formaram os primeiros alunos dessa turma, porque teve toda a questão de estágio, era um curso noturno, né? Então teve algumas dificuldades. O senhor se lembra de quando recebeu a comissão de avaliação do MEC e o que ela apontou de aspectos relevantes e como a coordenação dirimiu eventuais observações? O senhor tem ainda um olhar, uma lembrança? Aí existem dois momentos, porque como a gente começou com o curso de licenciatura em ciências, né, a gente teve uma comissão inicial que foi lá, se eu não estou enganado, em 2005, 2006, que foi a primeira vez que a gente recebeu, já tinha alguns alunos da primeira turma formados. Então, eles foram lá avaliar, mas foram avaliar um curso que já estava extinto, porque nós, em 2003, nós mudamos para curso de licenciatura em Física. E foi uma orientação da própria CETEC, a CETEC, para orientar os cursos de licenciatura que começaram na rede. Então, eles criaram uma coordenação, uma coordenação de articulação para discutir esse perfil dos cursos, né? Esse perfil, não é bem essa palavra, mas perfil dos cursos na rede, e que os cursos não deveriam ser de ciências, mas deveriam ser nas áreas específicas, física, química, biologia. Ou seja, preservando a área epistemológica de formação. Exatamente. E isso se dá, então, ainda dentro, já no final
é do segundo governo Fernando Henrique, não é? No final do governo. A gente teve, inclusive no final do governo, um encontro das licenciaturas nos Cefetes, né? E até acho engraçado, e é bom comentar isso, que a posição da CETEC era até um pouco diferente da posição da CESU, e a posição deles na reunião é o seguinte: olha, aqui esses cursos nos institutos, nos Cefetes, é isso, provisório. Da CESU. Tanto da CESU como da CETEC, mas principalmente uma posição da CESU, que era até contrária à criação de curso de licenciatura nos Cefetes. Tá? Então isso foi dito na reunião que foi lá para falar sobre as licenciaturas. E criou uma revolta muito grande naqueles Cefetes que estavam iniciando a licenciatura, pelo todo o esforço, né, de discussão, constituição de quadro e tudo, falar, não, ó, isso é provisório, pode ser que amanhã a gente chegue aqui e fala que não há necessidade. No caso da posição da CETEC, era nesse mesmo sentido, só que um tom mais moderado. Bem mais moderado, mas era também nesse sentido, não foi um contraponto com a CETEC, não houve uma... E que avaliação o senhor faz dessa recomposição de proposição de curso de licenciatura em ciências e da criação da licenciatura em física? Aí foi reorganizado o projeto. A primeira comissão que foi lá, ela praticamente não fez vários apontamentos pedagógicos. Ela fez mais apontamentos estruturais, né? Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, mas está tudo ok, o quadro atende, pegou os quesitos que eram avaliados, os cursos das universidades, nos avaliaram e deu o conceito ao nosso curso. No segundo momento, para a física, né, no curso de licenciatura em física, que foi feita essa mudança, o que o grupo fez foi praticamente reorganizar o projeto, mas não teve nenhuma mudança ou uma grande discussão como houve na primeira vez. Agora foi muito mais um ajuste do que estava certo, o que estava errado, o que precisava reformular, e a gente fez as alterações com um grupo de pessoas, de professores, né, de docentes que atuavam no curso de licenciatura. O senhor lembra do ano? Pelo menos aproximadamente? Não lembro, mas é aproximadamente. O nosso curso, a mudança de matriz, né, foi em 2003, mas essa discussão deve ter sido lá para 2004, porque a gente passou depois, né, organizando a matriz. Então foi 2004, 2005 que isso aconteceu. Agora, posteriormente, digamos assim, a área que reunia as ciências da natureza, mais a coordenação ou a área da matemática, termina, de certo modo, retomando um projeto, não é? Que é a especialização, o projeto de pós-graduação Lato Sensu, que se volta também para a questão das ciências, não é? Uhum. O senhor se lembra a nomenclatura dessa especialização? A especialização é ensino de ciências e matemática. O ano em que ela passa a ser ofertada? Nós estamos em 2013, ou, se eu não estou enganado, em 2010. Em 2010. Se eu não e estou aí, enganado. Novamente, há um processo de reunião em grande medida dos professores dessas diversas áreas epistemológicas, e mais a matemática? Mas agora num contexto um pouco diferente, porque agora nós já somos Instituto Federal e já temos uma obrigatoriedade das licenciaturas. Quando surgiu a licenciatura em Ciências, em 2001, esse grupo que se pensou a licenciatura no Cefet na época, a carência no interior, no sudoeste do estado, era muito grande. Nós tínhamos praticamente os professores licenciados na escola técnica. Então, era uma carência geral em toda a região. No caso da especialização, ela já surgiu muito mais focada na parte de ensino e educação. A professora Luciene, que trabalhou, defendeu o doutorado dela. Luciene Pires, ela defendeu o doutorado dela na área ela fez um estudo das licenciaturas nos Cefetes,
Então, ela viu a mudança que isso levou para o interior das instituições e começou a trabalhar mais com a área de educação na instituição. E isso levou ela a propor, né, juntar um grupo e fazer uma discussão a respeito de pós-graduação no campus. Aí já é no âmbito do campus. E a proposição veio numa amarração realmente entre ensino de física e matemática. Por que de física e matemática? Porque já havia um trabalho de licenciatura nessa área e agora agregando vários professores formados na área de humanas ou linguagens, mas com pós-graduação em educação. E de um modo ou de outro retoma 2001 à medida que as duas áreas de verticalização eram justamente física e matemática. A diferenciação que é importante é que antes foi tomado frente quase que a área de ciências da natureza. E agora a área de ciências humanas, digamos assim, né? com a Luciene puxando. Foi a Luciene e o professor Rodrigo Diogo, que é mestre em ensino de física, que construíram o projeto e fizeram essa iniciativa. E, posteriormente, isso vai redundar no programa de pós-graduação estrito sensu. Isso. Também com a mesma nomenclatura, se não me falha. Eu acho que eles mudaram a nomenclatura e agora vai ter que voltar atrás, né? Porque a questão da mudança da nomenclatura agora é em educação para ciências e matemática, porque a grande área da CAPES era educação. Só que aí houve uma discussão e, de novo, dividiu a área de ensino, que é mais interdisciplinar, e aí agora voltou para a área de ensino de novo. Eu não sei nem como é que a gente vai trabalhar essa questão do nome, mas o correto seria como a especialização, ensino de ciências e matemática. Perfeito. Eu gostaria de agora voltar para o Cefet de um modo geral, nos anos 2000, portanto, né? O Cefet. Como que o Cefet, como que a cefetização foi apreendida pelo município e pelo entorno do município de Jataí? Como que essa comunidade de Jataí e o seu entorno viu esse processo de transformação? Foi algo marcante ou foi algo que passou um tanto quanto desapercebido ou sem grande significado? Como é que o senhor viu a relação, a percepção da sociedade em relação a essa reconfiguração institucional? Agora eu corro o risco, né, de estar falando um pouco de professor da área de formação geral, né? Porque na minha visão, Jataí sempre compreendeu a escola técnica como uma excelente escola de formação dos alunos, mas a formação de segundo grau, né, de ensino médio. Então, sempre foi visto isso muito forte. Os cursos, aí eu não sei se é questão do mercado de trabalho, sempre teve uma dificuldade, às vezes, de inserção no mercado. Os alunos que estavam no mercado, eles sempre tiveram sucesso, mas sempre teve essa dificuldade. E nossos alunos, muitos deles, continuavam os estudos no curso superior. Quando houve o Cefet, quando foi para a cefetização, que nós começamos a trabalhar com cursos superiores, até pela cultura do brasileiro, que é importante ter o curso superior, é importante, eu acho que teve um destaque na sociedade e na comunidade local. Eu acho que isso foi uma coisa que foi positivamente vista pela comunidade. Mas a escola técnica sempre foi muito respeitada pela qualidade de ensino no município. A instituição, o atual campus, né, em sua avaliação, deu conta de consolidar os eixos científico-tecnológicos em torno dos quais se deveria articular os vários níveis e modalidades de formação dentro dos configurando itinerários, ou em sua avaliação esse processo, essa definição desses eixos é ainda algo inconcluso, indefinido? Como
como que o senhor avalia, de um ponto de vista crítico, esse atual estágio de construção do campus de Jataí? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele conseguiu, de certa forma, dar uma direção ao campus, porque como ele vem de um processo, o campus é de 88, ele tem 25 anos de existência, né? Como unidade descentralizada até hoje, 25 anos de existência. Então, ao longo dessa trajetória, houve, e eu acho que na sociedade brasileira também há essa confusão de ensino técnico, né? Os cursos técnicos de pequena duração, os cursos técnicos maiores. Então, ele vem buscando fortalecer o ensino técnico integrado. Então, mesmo nesse período do decreto 2208, as coisas aconteceram de uma determinada forma em que a formação dos alunos era uma formação que a sociedade, que a instituição via como geral, né? Como é importante esse aluno estar aqui e fazer ensino médio. O aluno que vem de fora, ele vem com uma base fragmentada, uma base insuficiente. Então, tudo isso vem acontecendo ao longo desses anos. Quando a gente começa o Instituto Federal e começa essa preocupação da gestão maior, eu acho que houve em Jataí uma mobilização nessa direção da verticalização. Tanto é que nós temos lá o eixo, né, da construção civil. Consolidado agora recentemente com a oferta de engenharia civil. Então, engenharia civil e o curso técnico de edificações. Temos na área de indústria, engenharia elétrica e o curso técnico de eletrotécnica. O curso de agrimensura, que ainda existe, é uma situação histórica, né, que tem dentro do campus, e ele está muito agregado à construção civil, da forma que está colocado lá, muito ligado à construção civil. E nós temos o curso de tem o curso de sistema de informação e o curso técnico de informática. O curso técnico de informática passou por uma ruptura, né, por questão de número de professores, mas eu acredito que a hora que se equilibrar todas essas matrizes curriculares, ele vai ser retomado, porque é um eixo que tem consolidado. E, ao mesmo tempo, uma área que pode também convergir para a área de engenharia elétrica. E já acontece esses diálogos e já acontece essas situações. A área das ciências da natureza tem a licenciatura e tem a pós-graduação. Isso, então está nessa... Então, de certo modo, há um processo de, digamos assim, bem ou mal assim o assado, mas os eixos estão sendo gradativamente estabelecidos dentro de uma perspectiva de verticalidade e tudo mais. Existem outras perspectivas de curto ou médio prazo de atuação na pós-graduação, no sentido de consolidar, no caso, para cima, o nível da pós-graduação? Hoje lá eu não creio muito nisso, né? Eu acreditaria se fosse, por exemplo, levantado pelo grupo de informática, que é o grupo que já está há mais tempo na instituição. Porque os outros grupos, o da indústria e da construção civil, eles estão recomeçando os trabalhos com as engenharias. Então eu acho que seria muito difícil nesse momento, com o grupo de professores que tem lá... A engenharia civil em processo de consolidação e o de engenharia elétrica desfalcado por um processo de deslocamento sempre bastante numeroso de professores do campus para outro campus. E também de consolidação, porque a primeira turma que formou da engenharia elétrica, né, foi agora em 2012. Né? Não, 2012? Foi final de 2012. Foi a primeira turma que se formou. Eu gostaria de fazer um retorno bem para o início dos anos 2000. No último período da gestão do professor Ítalo de Lima Machado, que pega, portanto, final dos anos 1990, início dos anos 2000, e compreendendo os primeiros anos, então, da transição e da efetivação do Cefet, não é?
nós tivemos um processo de criação de cursos pagos dentro da instituição, tanto superior quanto cursos técnicos, a criação de programas de oferta de cursos de línguas, de idiomas, pagos pela comunidade, prestação de serviços, era muito comum, sobretudo junto às áreas de geomática, agrimensura, não é? Mas também construção civil, o pessoal de informática vendendo cursos, oferecendo cursos, assessoria, consultoria. Esse processo se fez muito presente também em Jataí ou não assumiu tanta expressividade a oferta de cursos pagos, essas atividades de parceria público-privado? Como é que se deu isto em Jataí? Eu acredito que até mexeu muito com Jataí. Eu até acredito, por exemplo, antes não, né? Durante essa gestão tinha um caixa escolar, né, que era permitido na época. Existia uma regulamentação de um caixa escolar, então eu acredito que até tivesse um pouco isso. Mas a realidade do interior, a realidade de Jataí, uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes nessa época, eu acho que não leva a instituição para esse ponto, né? Não tinha um investimento, não tinha um interesse tão grande do mercado, um interesse tão grande para levar isso. Houve pontualmente uma ou outra questão colocada a isso. Eu lembro de ter feito discussões a respeito de a venda de cursos de especialização, né? Oferecer cursos de especialização cobrando mensalidades e tudo mais. Mas isso, naquele momento, não foi para frente. Não foi algo... Não afetou profundamente? Não afetou. Eu não me lembro, inclusive eu estou aqui tentando me lembrar aqui de um curso que foi pago lá e não estou conseguindo me lembrar, apesar de ter uma forte discussão lá em relação a isso. Mas não chegou isso lá, porque não tinha tanta gente disposto a pagar isso tudo, né? E no caso, demanda, né? De demanda. De demanda do contexto. O fenômeno campus da Universidade Federal de Goiás. Quer dizer, como ficou a UNED e como fica agora, me parece que um contexto de maior complexidade e de maiores desafios, o campus Jataí do IFG, à medida que o campus da Universidade Federal de Jataí, especialmente em função do Reúne, ele se transformou numa estrutura extremamente ampla e complexa. Por outro lado, nós tivemos também uma hiperconsolidação do campus de Rio Verde, do Instituto Federal Goiano. Eu lhe pergunto, como fica o campus Jataí do IFG em um contexto de um campus bastante grande, com uma tradição bastante consolidada de uma instituição co-irmã, que é o IF Goiano, né, o campus Rio Verde, e do outro lado, dentro de Jataí, um grande campus, que é o campus da Universidade Federal. Como que fica o campus Jataí do IFG nesse contexto? Quais são as linhas ou as preocupações de orientação que têm sido suscitado no campus? E aí eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o senhor ocupou por 2 mandatos consecutivos, encerrou agora, recentemente, o 2º mandato, e isso me parece que é algo que deve ter preocupado e se fez presente no universo das suas preocupações e dos demais dirigentes que compartilharam com o senhor a gestão. Uhum. Eu acompanhei um pouquinho, né, essa questão da expansão toda da UFG em Jataí. É uma situação, assim, às vezes, muito similar com a UNED, né, e às vezes muito diferente da UNED. Por quê que eu estou comentando isso? Primeiro, porque eles parecem que começaram um pouquinho antes
da escola técnica. Mas a escola técnica ela tinha uma demanda, né, de formação de pessoas, a princípio, maior do que a formação de superior em Jataí. Por quê? Porque o número de pessoas que se propunham a fazer os cursos na universidade, na área de exatas, por exemplo, os cursos terminavam com 2 pessoas, uma dificuldade muito grande. E a gente que acompanha um pouco mais a universidade sabe de como ela funciona, né? Então ela é mais fechada do ponto de vista de pelo menos tem sido, né? Até um momento talvez o Reúne abriu um pouco isso, para uma discussão maior de formação ou daquela demanda e da formação necessária àquela demanda. Então ela estava com algumas dificuldades, fechava e abria cursos, aí de repente começaram os cursos de agronomia e veterinária, né, numa área muito grande, numa fazenda, e de uma forma até muito interessante, porque sem infraestrutura nenhuma, não tinha apoio nenhum, foi começado de uma forma sem recursos e tudo, com dificuldade com professores, laboratórios e tudo mais, e de repente ela tem um apoio todo do Reúne e não sei exatamente, não sei se é 8 cursos, passa para 23 e está sempre mais, está ampliando ainda os cursos. Então, em todas as áreas, em todas as licenciaturas, inclusive eles têm a mesma licenciatura que nós, que é a licenciatura em Física. E, assim, dentro desse contexto, o que ficou muito sempre reservado para o Instituto Federal, né, para a Escola Técnica, foi o lugar de, olha, nós somos aqui uma escola técnica, nós estamos formando alunos de ensino médio também, né, integrado. Então, isso é muito forte na comunidade. Segundo, os cursos superiores, nós só tínhamos o de Física e o de informática. Essa expansão, a princípio, não afetou nenhum dos eixos, a não ser a licenciatura em Física, que eu acho que era uma exigência do Reúne, não afetou nenhum dos nossos eixos. Então, sempre teve uma relação muito amistosa, apesar de que a universidade não dialoga com o Instituto Federal, né? Nós nunca sentamos para discutir cursos, nós temos uma interação profissional, né? Eu, Paulo Henrique, tenho lá um contato com o professor na Universidade Federal, então nós temos uma parceria de uma pesquisa, uma coisa informal, ou muito pouco formal, né, de indivíduos, não de instituições. Então isso é o que eu vi, e nesse ano, à frente da direção-geral, isso sempre foi muito marcante. Tive um excelente relacionamento com o diretor do campus, da UFG, mas empresto o auditório, empresto o laboratório. A constituição de uma instância interinstitucional, inclusive participado por organizações da sociedade civil, o poder público ou os poderes públicos municipais do entorno, absolutamente isto até o momento não se constituiu. Nessa expansão, tanto do Instituto como da universidade, essas duas instituições se aproximaram muito mais do poder público municipal. Então teve uma proximidade, teve algumas reuniões, eles estão começando agora a ideia de um parque tecnológico no município de Jataí, que envolve as duas instituições, mas elas têm um respeito igual. Eu acho que a ideia dessa verticalização e desses eixos do Instituto Federal Campus de Jataí fortalece essa parceria. O curso de Física, de licenciatura em Física, os nossos números ainda estão melhores que o deles, né? Essa situação não sei como vai ser resolvida, e talvez tenha que ser resolvida por instâncias de reitoria, mas há uma discussão sobre isso. Perfeito. E em relação ao campus Rio Verde, a própria distância e a complexidade que Jataí e o sudoeste goiano, mais em direção a Mineiros, está vivenciando, de certo modo, não acarreta afetações mais importantes de um campus em relação ao outro? Não, a Rio Verde tem uma carência de instituições superiores, instituições públicas, né? Não só superiores, né? Instituições públicas federais muito grande. Então eu acho que o Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, ele está dando conta dessa demanda.
E Rio Verde tem aproximadamente 150 mil habitantes hoje, enquanto Jataí está por volta de 98 mil. Então é uma diferença grande e eu acho que o IFE goiano está preocupado com essa demanda do próprio município. Bom, eu tenho ainda 3 perguntas para o senhor. A primeira pergunta é com relação à questão democrática. Vivemos um processo de vida democrática dentro do Instituto Federal de Goiás. Há um processo de consolidação das instâncias, há um processo de escuta da comunidade interna e externa. E o senhor, como gestor, efetivamente, como que a questão democrática e a escuta se fez presente dentro do seu campus? Primeiramente, no Instituto, a sua impressão mais do Instituto como um todo e, em particular, a experiência vivida no campus mediante os seus 2 mandatos. Eu acho que democracia não é fácil. Eu acho que é uma situação assim, porque existem vários interesses, né? E a hora que o interesse da administração, né, do grupo gestor, começa a ficar em xeque, aí a tendência é cortar algumas vias de democracia, né? Diminuir essa questão democrática, digamos assim, algumas vias de interação, algumas vias de comunicação. Então eu acho que não é fácil. Agora, todas as ações, eu não sei se é porque eu fazia parte do grupo gestor, todas as ações que eu via acontecendo, eu acho que era no sentido da democratização. Por quê? Primeiro, né, nós tínhamos um problema sério de visão de coordenações. Então, cada um cuidava do seu, né, como se ele estivesse defendendo a sua área, e não o curso. Né? O curso, isso. Então, eu acho que essa mudança, eu acho que ainda, apesar dela ter acontecido antes do Instituto Federal de Goiás, né? Foi lá no Cefet ainda, eu acho que ela ainda não foi assimilada ainda pela comunidade. Eu falo isso por Jataí, que tem um pouco mais de tempo, e ainda tem várias pessoas que querem que tenha a coordenação dele, né? O grupo dele, e não o fortalecimento do curso dele. Da onde ele trabalha, uma discussão maior realmente em relação ao papel do curso, em tudo isso que a gente está conversando, né? Para o município, para direcionamento de cidadania, profissionalização, etc. Então, eu acho que existe um grande problema nisso. A chefia de departamento não foi compreendida da forma que eu entendo que deveria ser. Os conselhos que devem ser fortalecidos, né, eles ainda têm uma dificuldade da reitoria de implementar. Né, e talvez cabe aquela situação que eu acabei de comentar, porque fortalecer os conselhos diminui, às vezes, a sua vontade. Né? Você tem que aceitar um pouco, lidar com o contraditório. Então, há uma dificuldade de estabelecer esses conselhos na instituição. O fisiologismo, o clientelismo, estas realidades, quais são os caminhos que o senhor julga importantes para que a gente acumule no sentido de superar o clientelismo, o personalismo, o fisiologismo como prática bastante presente ainda nas instituições da rede? Em Jataí, quando você fala o que aconteceu, é porque lá já existe uma pressão muito grande da comunidade. Eu falei da base sindical, que é uma base forte, o Sinasef lá. E, assim, existe pressões, apesar de que também tem oscilações, né? Lá talvez tenha momentos mais combativos, menos combativos, né? Existe um questionamento muito grande em relação à direção. Existe um direcionamento da direção geral para as pessoas, para diálogos e conversa. Então, talvez lá tem uma participação maior da comunidade. E as relações são mais diretas. São mais diretas. Não tem jeito, ele passa, não tem que ver o outro toda hora, em todo canto. São mais diretas. Então, eu acredito que seja menor do que aqui em Goiânia, que é uma instituição maior, um outro contexto. Agora, isso que você comentou,
eu acho que existe uma vontade muito grande, e eu não sei, né? Eu falo da gestão agora, mas eu acho que talvez isso seja em todas as gestões, de que aquilo que você está propondo, a sua ideia, seja executada. E essa questão do contraditório é muito forte quando você, às vezes, não tem essa situação que você está colocando aí de clientelismo, você está escolhendo ou chamando tais e tais pessoas que você sabe que vai fortalecer aquela ideia que você tem, né? Então, essa situação existe. E eu acho que a forma de combater isso é fortalecendo os conselhos. Eu acho que quanto mais você fortalece os conselhos, mais você diminui e reduz isso. E aí, eu acho que esse passo ele está acontecendo, mas talvez mais lento do que deveria acontecer na nossa instituição. Porque o mecanismo está posto, ele está posto. Agora, a execução disso é que dá um pouquinho de conflito, que tem que se resolver, isso tem que ser resolvido mesmo, e eu acho que fortalecimento dessas instâncias superaria tudo isso. Então, nós estamos indo para a fase final, e eu gostaria de fazer duas perguntas, não é? A primeira pergunta é, no seu julgamento, qual o lugar e qual a importância de um planejamento estratégico, uma imagem futuro de instituição e um planejamento estratégico que dê conta dessa imagem futuro de instituição? Porque me parece que essa definição também passa pela política de recrutamento. Quer dizer, se eu tenho um planejamento e tenho uma imagem futuro de instituição, é a partir disso que eu vou pensar quem eu vou mobilizar para cargos, funções, porque eu tenho que dar conta disso, né? Então, eu gostaria que o senhor me emitisse algumas impressões quanto a isso. E a segunda pergunta e a última, qual é a imagem futuro, qual é a instituição que o senhor sonha ver transformado no Instituto Federal de Goiás? Bom, no primeiro caso, o que eu vejo fortemente é que cada vez no Brasil existe uma discussão sobre um planejamento estratégico, né? Sobre um plano de Estado. Eu acho que essa situação, Valmir, é muito forte no Brasil como um todo. E acredito realmente que o Instituto Federal de Goiás está caminhando nesse sentido. Agora, as ferramentas utilizadas, o formato utilizado, ele precisa ser combinado também com as instâncias superiores, porque a CETEC te tira o tapete muitas vezes quando vem com um programa, uma política socorrendo uma situação ou outra. Então, o reitor, no caso, né, o reitor, a figura, né, mas claro que não é a pessoa exatamente, ele tem que dar conta de todas umas políticas que são às vezes mais de governo do que de Estado. E isso desestabiliza muito na nossa instituição. Mas eu acho que tem caminhado para aí. Pelo menos tem sido dito que é para se fazer, né? Agora tem se tirado isso muito. Minha visão de Instituto Federal, você realmente me colocou numa saia justa, porque eu acho que nós somos uma instituição de educação. E cada vez mais, e a participação na gestão para mim foi muito importante, porque eu larguei, assim, eu deixei um pouco de ver só o mundo do conteúdo da física para ver isso numa dimensão de que o que isso está contribuindo para o desenvolvimento da minha sociedade, né? E essa situação é muito complexa. Eu acho que nós temos um modelo econômico complicado, nós temos um Brasil complicado, e o que eu sonho realmente para o Instituto é realmente buscar a mudança dessa realidade que nós temos. E eu sou muito feliz, eu falo isso muito para os gestores anterior e agora, né, que eu acredito realmente que eu acho que vai demorar um pouquinho para nós, como comunidade, né, como conjunto de pessoas, buscar isso em conjunto. Mas pelo menos isso está sendo cutucado. Em toda a história, né, de 95 até agora, eu acho que nós nunca fomos tão desafiados e tão cutucados em relação a tudo isso. Mesmo que às vezes nós
agora, nesse momento, estamos ainda num caminho que não é o correto. Nós vamos ter que corrigir algumas trajetórias. Mas nós nunca tivemos uma discussão tão grande, tão profunda em relação ao papel da nossa instituição na nossa sociedade. E uma grande oportunidade histórica. E uma grande oportunidade histórica. Eu me sinto muito orgulhoso de realmente estar nesse momento fazendo essas discussões, mesmo que às vezes a trajetória não é bem aquela, a gente tem que dar um tapinha para cá, mas é muito bom.